Na aula algum tipo de assunto específico, né? Então, como o irmão não falou nada, eu vou estar trazendo algo sobre maturidade, tá bom? E esse assunto é algo que quando eu era recém-convertido, eu tinha uma ideia que talvez alguns já tiveram, né? Associar o crescimento, a maturidade ao conhecimento bíblico. Então a gente imagina assim, quanto mais conhecimento da Bíblia eu tenho, mais maduro eu vou ficar, não é? A gente associa muito a maturidade a esse conhecimento. E eu gostaria de compartilhar com vocês que a ideia em si, ela é boa, mas ela não significa que é assim que acontece. Muito conhecimento não significa necessariamente muita maturidade, ou maturidade, não é? E a gente vai ver alguns exemplos na Bíblia que nos dá uma ideia de o que realmente nos dá a maturidade bíblica que Deus quer que seus discípulos atinjam, tá bom? Em 1 Coríntios 8, no versículo 1, Paulo vai falar no capítulo 8 sobre questão de alimento, mas nós não vamos entrar nesse assunto. Eu só quero pegar a ideia do versículo 1 para partir dela, tá certo? E ele diz assim, ó, no versículo 1. Na verdade, eu quero dar ênfase no finalzinho do versículo. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Então, o saber, Paulo diz que faz o quê? Ensoberbece. Então, muito conhecimento pode levar ao ensoberbecimento e não à maturidade. Não estou dizendo que não é importante o conhecimento, mas o conhecimento que a Bíblia diz que vai ser importante é aquele conhecimento que nos leva à ação. Aquele conhecimento só para saber respostas. E eu pensava isso, né? Aí você lê Pedro dizer assim, nós temos que estar prontos para responder a todos o que pedir razão da nossa fé. Então, quanto mais conhecimento eu tenho, mais saber responder eu vou. Só que esse conhecimento com a finalidade de só responder, faz com que você se torne insensível, arrogante, por isso ele diz ensoberbece. Não é? Então, por exemplo, vamos ver alguns exemplos aqui. Vamos pegar o exemplo da própria igreja em Coríntio, tá bom? Abra no capítulo 1 de 1 Coríntios. Eu vou... Licença aqui, irmão. 1 Coríntios capítulo 1. A partir do versículo 4. Olha o que ele diz, o apóstolo Paulo, em relação aos irmãos lá. 1 Coríntios 1, versículo 4. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que ele diz aqui no versículo 5. Porque em tudo fostes o quê? Enriquecido. A minha pergunta é, baseado no texto, é só ler para encontrar a resposta. Em tudo fostes enriquecidos. Paulo está dizendo. Agora, enriquecidos em quê? Na sabedoria, no entendimento, na compreensão, para poder explorar, frutificar. Ok. Quem me conhece, no caso, os irmãos lá de Cabril que estão aqui, sabe?
80% da resposta das minhas perguntas estão onde, Adriano? No texto. Então, no texto, isso que o irmão disse é exatamente o que o texto vai dizer, em outras palavras. Mas o que é que diz no texto? Exatamente, olha o que ele diz aqui, ó, versículo 5. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Os irmãos em Coríntios, Paulo está dizendo, foram enriquecidos em toda a palavra e em todo o conhecimento. Então, os irmãos em Coríntios, nós podemos dizer, eram pessoas que tinham muito conhecimento da palavra. Algo interessante é que você vê em toda a palavra. Quando a gente está estudando, a gente aprende muitas palavras. Mas aqui sempre que você vai falar a palavra de Deus, é a palavra. Porque ele é a fonte. Ele é a palavra. Exatamente. Então, nós podemos dizer que a igreja de Coríntios tinha muito conhecimento, certo? Agora, esse enriquecimento da palavra e do conhecimento tornava a igreja de Corinto uma igreja madura? Sim ou não? Não. Não era uma igreja madura, mesmo tendo muito conhecimento da palavra. Sabe por que não tinha? Porque, olha só, a gente não vai ler, mas eu acredito que vocês já estudaram, já leram a carta de Coríntios, vocês vão saber o que eu estou falando. No capítulo 1, Paulo reprova eles porque ele ficou sabendo, por alguns irmãos lá da casa de Cloé, que havia entre eles o quê? Dissensão, divisão. Aí eu pergunto, divisão é sinal de maturidade? Não. Capítulo 3, Paulo diz para eles, olha, eu queria falar a vocês como a pessoas espirituais, mas não consigo, porque vocês são o quê? Carnais. Paulo disse, vocês são carnais. E pessoas carnais não é um sinal de maturidade. Aí você vai para capítulo 5, Paulo reprova eles, porque no meio deles está acontecendo o quê? Imoralidade. E imoralidade tal, que Paulo diz, nem mesmo entre os gentios é visto esse tipo de comportamento. Imoralidade é sinal de maturidade? Não. Capítulo 6, Paulo reprova eles também, porque um irmão está levando outro irmão a um tribunal humano do mundo por causa de questões lá. E ele diz, será que não tem um irmão sábio na igreja que possa resolver esse caso, que vocês têm que ir lá fora para pessoas incrédulas que nem conhecem a Deus? Então, mostrando que eles não eram pessoas maduras, mesmo tendo tanto conhecimento. Você vai para capítulo 11, a questão da ceia. Paulo diz, eu vou louvar vocês pela maneira como vocês celebram a ceia? Não. Porque um não espera pelo outro, ao ponto que um fica embriagado até de tanto que bebeu, o outro fica com fome porque chegou e não tinha mais nada. Quando vocês se reúnem para celebrar a ceia, Paulo disse, não é a ceia que vocês celebram. Na questão dos dons, ele vai falar que havia muita confusão lá, porque as pessoas queriam se sentir mais importantes porque tinham determinado dom. O meu ponto, irmão, é mostrar que conhecimento é importante, mas o que vai nos levar à maturidade cristã que Deus espera que nós desenvolvemos, não é esse conhecimento só para saber resposta quando alguém fizer uma pergunta. Pergunta do tipo, quem foi a esposa de Caim? Gente, isso não leva ninguém à salvação. Então você saber quem é, primeiro você não vai saber quem é. E você tentar estudar para saber, você vai, de certa forma, perder tempo. Ou seja, não é esse tipo de conhecimento. Se tiver alguém que sabe, não tem problema. Porém, esse tipo de conhecimento não é um conhecimento que nos leva à maturidade. O que nos leva à maturidade é quando nós aplicamos aquilo que a Bíblia ensina no nosso dia a dia. É saber
Eu costumo muitas vezes perguntar, não questionando, né, mas conversando. Lá, eu faço isso lá com os irmãos lá de Cabriúva, né, que eu conheço ele, não vou fazer isso para outros, mas eu digo assim: você crê no que você prega? E essa pergunta não é questionando a fé do irmão, é só para a gente fazer uma reflexão. Porque assim, às vezes o irmão no domingo prega sobre confiança em Deus, e durante a semana ele está desanimado. Então, peraí, você não crê naquilo que você prega, porque você pregou sobre confiança, você não está. Então, isso é para nos alertar, irmão, que quando nós estudamos a palavra, é com o objetivo de nos alimentar, nos fortalecer, para que quando as situações aconteçam, eu possa lembrar. Por que eu estou ficando desse jeito se essa semana eu aprendi que Deus disse: confie em mim, que eu vou estar com você. Então a gente tem que crer, a gente tem que acreditar nessas palavras. Então é esse tipo de conhecimento que nós precisamos. Tiago fala o seguinte, olha para comigo lá. Tiago capítulo 1, olha o que ele diz. Tiago capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. A palavra perfeito aqui que Tiago usa não é perfeito no sentido sem pecar, mas é maturidade. Então, como é que nós atingimos a maturidade? Tiago diz: quando nós enfrentamos as provações do dia a dia com confiança em Deus, acreditando que Ele está no controle, mesmo aquela situação estando muitas vezes fora do, vamos dizer assim, do nosso controle, né? Porque é isso que a Bíblia diz. Quando a coisa foge do nosso controle, aí a gente diz: Senhor, não tem mais o que fazer, está em tuas mãos. Se você já passou por uma situação e você falou isso para Deus, se você pudesse, de alguma forma, enxergar Deus ouvindo você falar isso, sabe qual seria a reação que você veria de Deus? Meu filho, ou minha filha, isso é o que eu tenho dito a você todos os dias. Deixe comigo. Não é para você enfrentar sozinho e depois, quando não tem mais força, me procurar. É para procurar sempre. É isso. A gente muitas vezes pensa que quando a gente busca Deus em oração ou em alguma situação, nós estamos incomodando Deus. Como? Não, nunca, jamais vamos estar incomodando Deus. Ele está sempre pronto. Eu pergunto, né, principalmente aqui as mães, quando seus filhos, né, no caso aqui a irmã está com recém-nascido, isso ainda não é, vamos dizer assim, na totalidade, mas vai ser cada vez mais. Cada dia que passa, vamos dizer assim, a criança está lá no berço dormindo, aí de repente ela choraminga. É o primeiro filho? Corre imediatamente para cuidar, será que está doendo? Será que a fralda está molhada? Será que é fome? Né? Depois do terceiro, a gente é manha. Aí é fome. A gente já vai sabendo tudo isso. Eu sei porque chegamos a 3, né? Mas você fica, que menino chato, porque já está chorando. Jamais. Você sabe que ele depende. Não é diferente com Deus. Deus não vai dizer assim, aquela pessoa reclama demais. Não. Ele já está lá. Do lado, né? Antes de choramingar, a mãe já está lá esperando que choramingue. Deus é a mesma forma, né? Deus cuida. É isso que o autor de Hebreus diz, né? Que filho há que o pai não ama? Então Deus, ele ama. Agora, claro, às vezes ele vai fazer como Tiago diz aqui, ó: tendes por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Nós vamos passar por provação.
Não é? E qual é o objetivo dessas provações? Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E essa perseverança ela deve ter ação completa para nos tornar amadurecidos. Pessoas que vai desenvolver a fé baseado na ação do dia a dia, e não apenas em conhecimento. Eu lembro de um caso de um irmão que a filha dele, pequenininha, ele ficava ensinando a Bíblia. Só que ele ensinava a Bíblia para ela decorar coisas. Tipo assim, decore todos os livros do Velho Testamento. Então ela decorou. Agora decore todos os livros do Novo Testamento. Aí depois, quem foi o profeta que aconteceu tal coisa na vida dele? Então, se você fizesse qualquer desse tipo de pergunta, a menina sabia responder. Pequenininha, ela sabia responder. Nada contra, eu acho isso interessante. Mas sabe o que aconteceu? Isso aí não gera fé. Você saber quantos livros tem no Velho Testamento, quantos livros tem no Novo, isso não gera fé. Então, quando a criança dele cresceu e chegou numa idade de poder tomar uma decisão de ser batizada, aconteceu uma situação na família, né? E por causa dessa situação, ela ficou um pouco decepcionada e até hoje ela nunca quis saber de Deus. Ela até, né? Não vou dizer que ela abandonou, porque ela nunca esteve. Mas assim, aquela menina que sempre estava com eles no culto, deixou de ir e hoje está estudando faculdade, está seguindo uma outra vida, em outra direção, sem Deus. Por quê? Porque a preocupação dele inicialmente parecia bonita, né? Minha filha tem muito conhecimento. E ele se orgulhava, ele dizia, Evandro, ó, vem cá. E perguntava, acho que era Paula, alguma coisa assim. Ana Paula, isso? E ela respondia. E dava gosto você ver aquilo lá. Mas isso não gera fé. O que gera fé é quando você ensina princípios. Sabe? Aquelas histórias bíblicas que você incute na mente da criança e ela se lembra quando surge uma situação. Por exemplo, eu fui criado pelos meus avós, lá no interior lá de Pernambuco. Eles não tinham conhecimento bíblico, no sentido de ler a Bíblia. Eles não tinham. Porque católico, né? Lá no interior, eles só sabem aquilo que eles aprendem na missa, né? Mas eles tinham umas histórias que eles contavam para a gente nas noites de lua, né? Não tinha energia elétrica no sítio lá, então era na lua. Quando tinha lua, a gente sentava na varanda da casa e ficava até um pouco mais tarde, né? Geralmente, quando não tinha lua, 7 da noite a gente já estava na rede para dormir, mas quando tinha lua a gente ficava um pouquinho mais. E ele ficava contando histórias. E eu lembro de uma história que ele contava, que até hoje eu lembro, e aquilo fica na mente, porque é a ideia do princípio. Presta atenção. Ele não dizia assim, filho, eu vou ensinar sobre por que você não deve mentir. Ele não dizia isso, era o jeito dele. Mas ele contava uma história que é assim, quando Jesus nasceu, os pais de Jesus foram para o Egito, porque o rei queria matar, né? Lembra dessa história lá? Quando eles chegaram no meio do caminho, eles tinham que atravessar uma porteira. Alguém aqui sabe o que é porteira? Sabe, né? Tinha que atravessar. Então a porteira estava aberta, mas tinha 2 guardas lá. Um com a lança e outro com a espada. E lá vinha José, Maria e o bebezinho, todo enrolado assim. Aí de longe o guarda disse assim, que é isso aí que você está trazendo aí? Aí Maria disse, é o meu filhinho Jesus, passa, porque se fosse uma criança você não ia dizer. Então como ela falou a verdade, foi livre. Então a verdade libertou, né? Então assim, ele queria mostrar com isso que falar a verdade sempre vai livrar a gente do mal. Não é verdade? A Bíblia não diz isso, né? A verdade é de Deus, a mentira não. Então, esse tipo de ensinamento está aqui, ó. Até hoje eu lembro dessa história, assim, falar a verdade sempre é melhor do que mentir. Mas saber quantos livros na Bíblia tem, quando chega uma situação, você não vai dizer assim, Gênesis, Apocalipse, não sei o quê, não vai resolver seu problema. Então, o que eu quero dizer, irmão, é que o tipo de conhecimento que nós precisamos desenvolver na nossa vida é aquele que nos aproxima mais de Deus. Aquele tipo de relacionamento que Deus quer ter conosco.
certo? Não é só você saber que Deus existe. Eu acredito que existem pessoas lá fora que conhecem talvez mais do que nós sobre Deus. Mas esse conhecimento que eles têm não leva eles a ter uma vida transformada. Eu não estou dizendo com isso que o conhecimento que a gente tem já é suficiente. Não, a gente precisa melhorar cada vez mais, irmão. O nosso relacionamento com Deus precisa melhorar cada vez mais. Sabe por quê? Porque Deus quer. Não é? Vamos pensar do ponto de vista família, né? O pai, a mãe e os filhos. O que a gente vê hoje é que muitas vezes o pai não sabe quem são os amigos do filho, o pai não sabe quando o filho sai para onde ele está indo, porque não existe um tipo de relacionamento mais que ele comunica, não é? E isso faz com que as famílias vão ficando distantes, né? Acontece coisa, nossa, mas eu sempre quis o melhor para o meu filho, mas, não é? Então, muitas vezes a gente leva esse tipo de relacionamento para Deus. Então, a gente acredita que o que significa ter um relacionamento com Deus? Todo domingo eu estou lá, 9h30 da manhã para assistir a aula e depois o culto, e meio-dia eu termino e eu vou embora para casa e cumprir meu compromisso cristão. Sou um cristão fiel, porque há 5 anos estou na igreja, acho que não faltei nem 2 cultos ainda. Puxa, estou melhor do que muitos que estão há mais tempo e já faltaram mais vezes. Mas isso não muda. Não é isso só. Estar aqui faz parte da vida cristã, mas isso não me transforma. O que me transforma é o meu dia a dia me relacionando com Deus. Imagina o seguinte, vamos dizer que em vez do culto ser de manhã, o culto fosse à tarde, à tardinha para a noite. Só para o que eu quero dizer aqui, não é o horário que vai influenciar aqui, só a ideia. Aí você veio para o culto, ouviu a mensagem, saiu daqui todo edificado, glória a Deus, que coisa maravilhosa, né? Foi para casa e o seu vizinho do lado percebeu que você saiu para a igreja, porque ele viu você entrando no carro com a Bíblia na mão, esse cara com a Bíblia na mão e está indo para alguma igreja. Viu você voltar tão animado que até cantando alguns hinos que você gostou, e o cara falou, voltou do culto todo animado, que coisa maravilhosa. Aí na segunda-feira de manhã, esse mesmo vizinho acorda cedo, você também, e ele vê você ir para o trabalho. E na primeira esquina, depois que você sai de casa com o carro, um cara que está mais apressado do que você entra na sua frente e você baixa o vidro e bota o dedo daquele jeito e diz um palavrão. E seu vizinho que estava atrás também indo para o trabalho diz assim, mas como assim? Ontem ele estava indo para a igreja todo animado, agora já está dizendo palavrão. Você está entendendo o meu ponto? Então, por que esse tipo de comportamento? Porque o que aprendeu aqui não é algo que está levando ele a uma mudança. Ele acha que tudo se resume a estar aqui. E estar aqui não muda. O que muda é o que nós aprendemos aqui, aplicar no dia a dia. De que adianta você aprender tudo que você puder aprender, mas lá no trabalho você é alguém que o seu chefe talvez não confie em você. Ou os seus colegas não gostam de você porque, como um rapaz disse para um irmão meu, né? Eu tenho um irmão que veio trabalhar aqui em São Paulo e ele disse, uma vez eu fui conversar com ele sobre Deus e ele disse, não quero ouvir não, porque eu trabalho lá numa empresa e o cara disse umas coisas lá e eu não gostei não. Eu disse, mas o que foi que o cara disse? Não, o cara disse assim, Evaldo, o nome dele é Evaldo, eu sou crente, mas se eu tiver de derrubar você para tomar o seu lugar, eu derrubo. Ele disse, eu quero saber Então, aí eu pergunto, adianta esse tipo de comportamento? Então, irmão, quando a Bíblia fala sobre maturidade, ele não está falando sobre o quanto você sabe sobre Deus, mas o quanto você se relaciona com Deus. Deixa eu falar sobre relacionamento com Deus. Porque isso é o que vai fazer a mudança na nossa vida. Não é o quanto você sabe sobre Deus, mas o quanto você se relaciona com Ele. Não é? João capítulo 17, abra comigo aqui. Evangelho de João capítulo 17. Versículo 3. Siga meu raciocínio, irmão.
Certo? Siga meu raciocínio aqui. Capítulo 17 do Evangelho de João, versículo 3. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Jesus está orando, e nessa oração ele diz que a vida eterna consiste em quê? Conhecer a Deus e a Jesus Cristo, a quem ele enviou. Certo? Não é isso que o versículo diz? Agora, nós estamos aqui porque acreditamos na mensagem do Evangelho. Fomos batizados para a remissão de pecados e queremos ser salvos. Ter vida eterna. Correto? E o próprio Jesus está dizendo que a vida eterna que nós queremos receber consiste em conhecer Deus e conhecer Jesus, a quem ele enviou. O ponto, irmão, é o que significa conhecer. Esse conhecer que ele diz aqui. É só saber sobre ele? Vamos pensar um pouco. Quando o anjo aparece a Maria para dizer que ela vai ter um filho, né? Depois dele anunciar, ela diz assim: mas como isso vai acontecer? Porque eu não tenho relação com homem nenhum. Então ele diz: o que vai acontecer é que o Espírito Santo vai descer, tal. Beleza, então está aqui a serva do Senhor. Maria fica grávida e José fica pensativo. Como assim? Nunca tivemos nada. Então ele pensa, como ele amava, em deixá-la secretamente, porque se ele expusesse isso, ela seria apedrejada. Então, enquanto ele está maquinando na mente o que fazer, o anjo novamente aparece, só que agora a José, e diz: José, não tema receber Maria. E olha uma coisa interessante que ele diz aqui, ó. Volta para Mateus. Volta não, né? Vai. O anjo aparece a ele, né? E diz: não tema receber Maria, porque o que foi gerado nela é do Espírito Santo, tal. Então, aceita. Aqui não é o anjo quem diz, nem José. Aqui são palavras do escritor de Mateus, né? Então ele diz no capítulo 1, versículo 25. Não, 24. Mateus 1, 24. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Não a conheceu, enquanto ela não deu à luz. Conheceu aqui é a ideia de ter um relacionamento íntimo com sua esposa, ao ponto de ter relações com ela, né? Normal num casamento. Mas, lembra o que Jesus disse na oração? A vida eterna consiste em conhecer Deus e a Jesus, a quem ele enviou. Irmão, conhecer é ter esse relacionamento tão íntimo. Não é esse ponto, porque não é esse o relacionamento, mas ter um relacionamento íntimo, de quase chegar àquele ponto lá. Então, como é que eu tenho um relacionamento íntimo com alguém se somente de domingo é que eu vejo ele assim por poucas horas? Não é íntimo. Dia a dia é íntimo. Então, eu estou no culto, eu estou na presença de Deus. E quando você está no trabalho? Mesmo que lá tenha 200 funcionários, e só você talvez seja cristão lá, ali Deus não está? Porque não é o culto na rua. Como é o nome da rua aqui, irmão? Então, por que não é na rua Salgado Filho 1035? 1053? Não. Deus está lá porque você está lá. Então, o que você fizer lá na empresa, o que você pensar lá na empresa, Deus sabe tanto quanto se você estivesse aqui na rua Salgado Filho 1053. Está entendendo o ponto aqui?
Então, meu relacionamento com Deus, não pense que Deus é limitado pelo tempo, pelo espaço, de só estar com você aqui, porque aqui é o lugar onde Deus está presente. Não, Deus está presente aqui, sim, porque nós estamos aqui reunidos para adorá-lo. Mas quando você sai daqui e pega o ônibus para ir para casa, Ele está indo com você também. Então, o tipo de pensamento que você tem no ônibus, Ele está sabendo tanto quanto o que você está tendo aqui. Por quê? Porque Deus é assim. Então, quando a Bíblia diz que a vida eterna consiste em ter um relacionamento com Deus, conhecer Deus, está falando de ter um relacionamento com Ele, ao ponto de não existir diferença entre estar aqui no culto ou estar no trabalho. Deus está ali. E eu preciso glorificar Ele da mesma forma. Aqui entre os irmãos, não. Aqui eu não posso dizer, né? Não posso falar palavrão, eu tenho que ter cuidado com as minhas piadas, porque aqui é um lugar sagrado, né? Aí quando estou lá no trabalho, na segunda-feira de manhã, poucas horas depois do culto, né? Por isso que eu falei à noite, só para pegar a ideia de pouco tempo, né? Aí lá eu estou tirando piadinha, o Corinthians ganhou para não sei quem, aí eu vou dizer isso para ele. Você diria isso no culto, irmão? E por que vai dizer lá? Deus não está lá, só está aqui? Está entendendo o que eu quero falar, irmão? Nós não podemos, irmão, temos que quebrar essa ideia do mundo religioso que, assim, a vida cristã se resume ao domingo no culto. E o resto, não, irmão. Eu já ouvi isso. Provavelmente vocês já ouviram também. Não. No trabalho, eu sou outra pessoa. É tipo assim, é minha vida social, é minha vida profissional. Tá no trabalho é profissional, né? Trabalho é profissional. Então, minha vida profissional não tem nada a ver com minha vida cristã. Como não? Como não? Então vamos imaginar o seguinte: você está na sua casa, então Deus está ali, né? É um lugar sagrado e tal e tal. Aí você vai trabalhar. Aí quando você atravessa a porta que vai fechar, aí você vê que vem alguém atrás de você. Opa, Jesus, não, peraí, Jesus, você fica aqui em casa, vai cuidando dos filhos, da esposa que ficou, eu vou trabalhar agora. Aí Jesus nem diz nada, ele acompanha você. Você diz, não, Jesus, você não vai, porque eu vou trabalhar. Aí, como Jesus insiste, você fica assim, Jesus, fica aqui. Aí você prega ele de novo lá na cruz, porque o sacrifício dele não valeu para você agora. E você vai dizer suas piadas, ser desonesto para vender as coisas mais e ganhar mais. Faz sentido isso para você, irmão? Para Deus também não. Então, que tipo de relacionamento nós estamos tendo com Deus? Saber que Ele existe, que Ele é Deus. Em Isaías 40 diz que Deus é tão grande que as águas cabem na ponta da sua mão. Olha que Deus maravilhoso, esse é o Deus que eu sigo. E todas as nações diante dele, se fosse ter uma guerra, é como um pingo num balde que cai no chão. Ninguém fica preocupado com aquele pingo que caiu. Esse é o Deus que eu sigo. É mesmo, irmão? E como é lá no trabalho? Não, lá no trabalho é outra coisa, né? Deus é no culto, lá em casa, né? Não é assim. Mateus capítulo 7. Por que não é assim? Eu não estou falando só a minha ideia, irmão. Eu estou falando o que Jesus disse. E onde foi que ele disse isso? Ele disse isso em Mateus 7. Em Mateus 7, capítulo 21, ele diz assim, ó. Mateus 7, 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Como assim? Jesus está dizendo que nem todo que me chama Senhor, Senhor entrará no reino dos céus? Então quem entrará, Senhor? Versículo 21, ele diz: mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, não é só chamar Jesus de Senhor, Senhor, que garante que nós estamos no céu. Deus é o meu Senhor. Eu amo Jesus. Tem até uma aqui, eu não tenho aqui, mas tem gente que vai abrir e mostrar aqui. Jesus é o meu Senhor. Mas Jesus está dizendo, não é só me chamar de Senhor, Senhor. Em Lucas capítulo 6, se eu não me engano, ou é 7, ele vai usar o mesmo texto, só que lá ele vai dizer assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não faz o que eu mando? Olha o que ele continua aqui dizendo. Presta atenção. Fica no texto comigo aqui. Versículo 22. Ele disse no 21, nem todo quem me chama Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele faz a vontade do meu Pai. Muitos, não são poucos, mas muitos, naquele dia, e naquele dia aqui, irmão, é aquele dia em que todos compareceremos perante ele, certo?
hão de dizer-me, muitos naquele dia hão de dizer-me, Jesus está falando, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Olha, 3 coisas aqui ele diz, ó. Expelir demônio, fazer milagre, profetizar. 3 coisas que no mundo religioso, só quem faz isso são pessoas o quê? Muito espiritual. Não é qualquer um que faz isso não, no mundo religioso não. Tem que ser muito espiritual para ser um profeta, fazer milagre. E muitos estão dizendo, Senhor, Senhor, nós fazíamos isso todo dia. E o que é que Jesus vai dizer para essas pessoas? Porque são muitos que vão chegar para ele e dizer isso. Olha o que ele diz, versículo 23. Então, lhes direi explicitamente. Quem lhe dirá explicitamente? Quem dirá a essas pessoas explicitamente? Jesus. É Jesus que está falando aqui. Então Jesus está dizendo, eu vou dizer para essas pessoas nesse dia, de maneira muito clara. O que é que ele vai dizer para elas? Apartai-vos. Ó, primeiro o seguinte, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Nunca vos conheci. Olha a palavra conhecer aqui de novo. Jesus está dizendo para pessoas que profetizaram, ou disseram que profetizaram, que fizeram muitos milagres, e que mais aqui ele diz aqui? Expeliram demônios. Ele vai dizer para essas pessoas, eu nunca vos conheci. Jesus, como assim? No mundo religioso que nós conhecemos, ninguém faz essas coisas se não for muito espiritual. E Jesus está dizendo, eu nunca conheci essas pessoas. Por que não conheceu? Conhecimento tem a ver com relacionamento. Eles não tinham relacionamento. Conhecia Deus. Deus é poderoso, ele faz milagre. Eu vou ser espiritual, eu vou te fazer milagre. E faz lá alguma coisa e diz que é um milagre. Orou, a pessoa melhorou. Tinha acabado de tomar uma injeção, melhorou por causa da injeção. Minha oração foi tão forte que a pessoa que eu orei melhorou. Deus opera milagres, sim, irmãos. Mas não é por meio de você. Nunca foi. Certo? E ele está dizendo, sabe por que eu não conheço você? Porque você praticou iniquidade. Ele não está falando aqui, irmão, para prostitutas, bêbados, drogados. Ele está falando para pessoas que estão dizendo, todo domingo eu estou na igreja. E durante a semana eu faço milagre, profetizo, faço tudo isso. E Jesus está dizendo, é sério? Mas eu não conheço você. Como não me conhece? Não conheço, porque você pratica iniquidade. Então, irmãos, o que significa praticar a iniquidade quando você está dizendo que você faz coisas religiosas? É quando nós vivemos a vida cristã achando que ela se resume a estar aqui. Eu não estou falando mal de não estar aqui. Eu estou dizendo que não pode ser somente isso. Isso é o momento, vamos dizer assim, auge na semana. Nós, durante o dia a dia, enfrentando as lutas no trabalho, no trânsito até chegar em casa, no trabalho, aquela luta que nós, principalmente quem mora nas grandes cidades, enfrenta. Isso é uma luta. Então você fica desgastado e tal. Então quando você chega no domingo, você tem uma renovação. Isso é a finalidade, mas isso não é o fim. Deus quer ter um relacionamento comigo e com você da mesma forma que um casal tem, de intimidade, de conhecer. Não é? Eu tenho a maior dificuldade de fazer uma surpresa para a Claudiane, comprar um presente para ela. Eu consegui o ano passado, no nosso aniversário de casamento, comprar. Ela queria muito uma máquina lá de assar carne, coisa assim. E eu consegui comprar. E no dia do aniversário, eu trouxe para ela. E sabe qual foi a pergunta dela? Não foi... As palavras dela foi, nossa, que coisa maravilhosa. A questão dela foi, como você conseguiu esconder isso de mim?
Porque é muito difícil, a gente não consegue fazer uma coisa, porque um olhar diferente. O que é que está acontecendo? A gente já conhece os trejeitos, o dia a dia, porque somos tão íntimos que todo casal é assim, ou deveria ser assim, ou precisa ser assim, ou é mais do que isso que eu estou dizendo. Então, ter um relacionamento com Deus não pode fugir disso, né? Então, assim, estar aqui no domingo só, irmão, não pode se resumir a isso, a nossa vida cristã. É no dia a dia. Por exemplo, daqui a pouco, quando o culto começar, nós vamos assistir a mensagem do irmão aqui, Adriano. E com certeza vocês vão ser abençoados pela mensagem que nós lá em Cabreúva somos, toda vez que ele vai lá. Mas deixa eu pegar uma ideia aqui. Nossa, que irmão, né? Pregou, que maravilha. Mas no dia a dia, quem mais conhece ele do que a nossa irmã Helena que está do lado dele, que é a esposa? O que eu quero dizer com isso é, muitas vezes a gente prega aqui, eu posso estar pregando aqui, vocês dizem, que irmão, né? E Claudiene está ali dizendo assim, puxa, porque ele não vive isso? Não é? Eu lembro de uma história que um irmão, uma ilustração, né? Não sei se foi fato, mas isso dá um pouco da ideia que nós estamos falando. O irmão estava pregando lá e um barulho lá atrás, né? E estava incomodando, o barulho estava incomodando, ninguém estava conseguindo ouvir a mensagem direito, porque estava um barulho, bate daqui, empurra dali. E algumas pessoas disseram, vamos ver o que é isso aí, porque está atrapalhando aqui, a gente quer ouvir e não está conseguindo. Quando chegaram lá, era a esposa do pregador descarregando um caminhão de mudança. E o pessoal, irmão, o que é que está acontecendo? Não, eu quero morar aqui com aquele homem que está pregando, porque lá em casa ele é outro homem totalmente diferente. E eu quero esse aqui, que fica aqui dentro no domingo. Por quê, irmão? É muito fácil chegar aqui e pregar e falar palavras bonitas e todo mundo, nossa, amém, irmão. Como esse irmão é espiritual demais. E a esposa lá ouvindo, dizendo assim, se ele vivesse 20% disso aí, nosso casamento seria diferente. Você está entendendo o ponto aqui? Não é conhecimento de saber a resposta que alguém pergunta, mas é ter um relacionamento, conhecer Deus, ao ponto de ter um relacionamento que transforma a sua vida. De alguém dizer assim, rapaz, eu não sei o que está acontecendo com você, mas alguma coisa está acontecendo porque você está diferente. Mas uma diferença de transformação. Aquele cara que mentia, agora já não mente mais. Fala a verdade. Porque não é isso que Paulo diz? Aquele que mente, não minta mais, mas fale a verdade. Aquele que era desonesto, trabalhe com honestidade, até para ajudar os outros que precisam. A vida cristã é isso, irmão, é mudança de vida, de caráter. Não é mudança de roupa. Ah, era um cara que andava todo relaxado, agora ele está na igreja, só anda suavinho. Não é o meu caso. Mas tem casa aqui, né? Os irmãos tá na berra, como diz lá. Não é, mudou a vestimenta. Vestimenta é um detalhe. É o coração, é o caráter que precisa mudar. Quando Jesus, em Mateus 23, é duro com aqueles homens lá, religiosos, a razão porque Jesus foi duro não é porque Jesus queria pegar no pé daquelas pessoas. Então ele escolheu aquele grupo lá para ficar pegando no pé. Era porque eles eram pessoas que falavam a palavra para o povo de maneira perfeita. Ao ponto de Jesus dizer, siga o que ele está ensinando, mas não imite o que eles vivem, porque eles ensinam uma coisa e vivem totalmente diferente. Então, Jesus está dizendo, isso é hipocrisia. Vocês são um sepulcro caiado. Você vai no cemitério, tem aquele sepulcro, né? O cara diz assim, nossa, isso aqui parece uma mansão em miniatura, né? Tão bonito. Mas o que é que tem ali dentro? Podridão, osso, carne sendo comida por velho. A mesma coisa, uma pessoa religiosa que acha que a vida cristã se resume a estar bonito por fora, mas por dentro o caráter não é transformado, é como se tivesse um defunto ali, sendo comido pelos velhos. É bonita a aparência, mas é nojento o que os ímpios estão fazendo lá na carne. O caráter da pessoa que não é transformada é assim que Deus vê. O que nós queremos?
só saber sobre Deus ou conhecer Ele no sentido de ter um relacionamento? Vamos pensar nisso e vamos deixar Deus nos transformar. Vamos.